a pergunta, né, que agora nos cabe é o que faz a gente ignorar aquilo que a gente ignora? O que faz você ignorar aquilo que você ignora? Isso é a lacuna do conhecimento em estado puro. Nós ignoramos aquilo que nós ignoramos. E muitas vezes nós ignoramos aquilo que nossos interlocutores ignoram. E assim nós confiamos nos nossos interlocutores e nos damos mal. E às vezes nós confiamos em nós mesmos e nos damos mal. E aí a ideia é tentar sair disso, né? Tentar sair disso para que a gente possa ter vamos dizer assim, nós possamos vencer esse vazio de significado, para que nós possamos preencher isso de maneira adequada e assim poder evitar o que eu chamo da doença da comunicação, que é a lacuna da comunicação, a lacuna do conhecimento. Imagine, a lacuna do conhecimento ela causa problemas graves e reais. Existem pesquisas nos Estados Unidos, na área acadêmica, que mostram o seguinte, que pesquisadores de instituições de prestígio, eles recebem mais bolsas de estudos do que pesquisadores de instituições acadêmicas que não têm o mesmo prestígio, ainda que sejam, eles têm o mesmo nível de qualificação. Dois, os mesmos trabalhos realizados. Quando esse trabalho é assinado por alguém de uma instituição de prestígio, a chance dele sair numa revista científica é muito maior do que o mesmo trabalho se ele é acreditado por uma instituição que não tem tanto prestígio. Assim, se você é um pesquisador de Harvard, um pesquisador de Stanford, se você é um pesquisador da Universidade de São Paulo, provavelmente você vai ter mais chances de obter bolsas de estudo do que os seus colegas com a mesma formação que você tem, mas de outras instituições. Se você é da Universidade de Harvard, da Universidade de Stanford, da Universidade de São Paulo, o seu estudo, que pode ser exatamente o mesmo estudo de um outro colega de uma instituição de menor prestígio, considerada de menor prestígio, vai ter uma chance muito menor de ser citada numa revista científica. Então, imagine, essa é a lacuna do conhecimento. A pessoa que está escolhendo aquilo, escolhendo o destinatário da bolsa, ou escolhendo o artigo a ser citado, a partir daquela lacuna do conhecimento que ela tem, a hipótese que ela faz sobre a qualidade de um trabalho a partir do prestígio da instituição, cria uma desigualdade, cria uma vantagem, uma desvantagem entre os mesmos trabalhos e os mesmos profissionais. Isso acaba afetando toda a política pública na área educacional. Imagine vocês que isso funciona na área de saúde, que isso funciona na área da construção civil, na área de transporte urbano, na área de energia elétrica, isso funciona na área editorial, de livros, na área de entretenimento, isso funciona para tudo. Ou seja, a lacuna do conhecimento ela é um fenômeno tão terrível porque ela causa problemas estruturais reais na sociedade. Não são problemas fictícios. Ela causa distorções em políticas públicas. Ela causa distorções nos ambientes empresariais. Isso acontece nos ambientes empresariais, é a mesma coisa. Às vezes você tem profissionais que tão gabaritados quanto outros, mas que são preteridos pela origem que eles têm, pela formação, etc. E a empresa acaba deixando de ter talentos por isso, ou deixando de patrocinar projetos por causa disso. Quer dizer, a lacuna do conhecimento é um problema grave porque ela afeta a vida real, ela causa desinvestimentos, ela causa a perda de valores, né, de valores monetários, né, não só valores. Né? Então, assim, é por isso que combater a lacuna do conhecimento, ela é algo muito, muito, muito necessário. Né? É muito importante perceber, né, exatamente isso, que tudo isso acontece por uma questão de uma deficiência. A lacuna do conhecimento ela é uma deficiência, né, cognitiva na comunicação. Então, essa deficiência cognitiva na comunicação faz com que você tenha problemas reais no mundo dos negócios,
você faz com que você tenha problemas reais no mundo da saúde, você faz com que você tenha problemas reais no mundo da geopolítica. Então, isso precisa ser corrigido. É necessário que nós sejamos capazes de criar armaduras comunicativas que vençam a lacuna da informação, lacuna do conhecimento, perdão. Nós precisamos criar armaduras comunicativas que vençam a lacuna do conhecimento. E quais são esses modelos que existem? Né? Existem algumas técnicas que nós podemos utilizar. Né? A primeira delas é substituir a confiança pela curiosidade. Nós temos que estar sempre curiosos, sempre fazer a pergunta: o que eu ainda não sei? Ou quem pode me avisar ou me explicar sobre aquilo que eu ainda não sei? Isso é sério. Em 1986, o ônibus espacial Challenger sofreu um acidente. E, para espanto de muitos, depois que se fizeram as investigações, descobriu-se que a empresa que fez um determinado equipamento tinha avisado o pessoal da NASA de que os equipamentos que eles faziam, quando submetidos a baixas temperaturas, podiam ter problemas. Mas a NASA subestimou aquilo. A NASA desconsiderou aquela informação como excesso de cuidado, porque eles já tinham lançado outros ônibus espaciais e tudo tinha corrido muito bem. Mas foi por desconsiderar esse cisne negro que foi avisado pela equipe, pela empresa que fez esse equipamento, que aconteceu aquele trágico acidente. Então, manter essa curiosidade, não fazer corpo mole frente a né, ao que nós achamos que já conhecemos, né, manter essa super confiança, isso deve ser um dos primeiros pontos a ser evitado. O segundo, é construir modelos explicativos. Nós precisamos ter modelos explicativos para o quê? Ajustar os nossos dados, para ajustarmos as nossas informações, para colocarmos e analisarmos os nossos fatos. São esses modelos explicativos que darão sentido à enorme profusão de informações que nós estamos recebendo numa determinada situação, e geralmente numa situação crítica. Sem um modelo explicativo, não adianta ter mais informação, porque mais informação só gerará mais confusão. Nós temos que ter uma alfabetização estatística e probabilística. Nós temos que saber diferenciar, né? Correlação de causalidade. Nós temos que saber diferenciar, né? Elementos que nos levam a decisões equivocadas de maneira estatística e de maneira probabilística. Nós temos também que diferenciar exposição de conhecimento. Isso é fundamental. Nós podemos assistir alguma coisa, nós podemos ler sobre alguma coisa, nós podemos ouvir sobre alguma coisa, às vezes por horas, mas nós só teremos certeza de que nós sabemos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós lemos, quando nós soubermos explicar aquilo para outra pessoa. E a outra pessoa entender. E isso é que vai dar certeza de que nós vencemos a lacuna do conhecimento. Só nesse momento, quando nós explicarmos aquilo que nós fomos expostos. E, por fim, a última questão é se abrir à diversidade, é fugir das câmaras de eco, é fugir das bolhas. Porque nós temos que procurar o contraditório, nós temos que procurar aqueles que nos contestam, nós temos que ir atrás daqueles números, daqueles elementos que não batem com os nossos números e com os nossos elementos. É isso que vai diminuir muito a lacuna de conhecimento que nós temos sobre determinado assunto, sobre determinado fenômeno. É isso que vai fazer com que nós possamos enfrentar essa grande doença da comunicação, que é a lacuna do conhecimento. Essa doença da comunicação que causa transtornos terríveis e estruturais nas mais diversas áreas, na saúde, na educação, na cultura, na geopolítica, em operações militares,
nas empresas. Nós temos que usar esses elementos, ou seja, nós temos que ter modelos explicativos, nós temos que ser curiosos sempre, nós temos que se abrir ao contraditório e nós temos que saber explicar aquilo que nós fomos expostos. Usando essas táticas, nós teremos uma armadura comunicativa capaz de enfrentar a lacuna do conhecimento. Obrigado.